ITR – Imposto sobre Propriedade Rural. O ITR incide sobre imóveis situados em zona rural definido em lei municipal. O que é imóvel rural? Para efeito do ITR, é a área contínua, mesmo que fisicamente dividida por estradas, rodovias, ferrovias ou cursos de água que se localiza fora da zona urbana do município. Fique atento! O imóvel situado na zona urbana do município, ainda que explorado com atividade rural, não está sujeito ao ITR. Fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano, período de apuração, anual. Imunidade ao ITR. A pequena gleba rural, aos imóveis rurais pertencentes à União e ao Estado, Distrito Federal ou aos municípios, imóveis rurais pertencentes à autarquia e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e aos imóveis rurais da instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Isenção ao ITR. O imóvel rural compreendido em programa de reforma agrária, o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, cuja área total em cada região observe o respectivo limite da pequena gleba rural, os imóveis rurais de comunidades quilombolas. Contribuinte do ITR é aquele que, em relação ao imóvel a ser declarado, na data da efetiva apresentação da declaração, seja proprietário, titular do domínio útil, possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário. Desapropriação. No caso de desapropriação do imóvel rural por pessoa jurídica de direito público, deixa de ocorrer o fato gerador do imposto a partir da sua emissão prévia ou provisória na posse ou de transferência definitiva da propriedade em seu favor, pois patrimônio do poder público é imune. A desapropriação é efetivada por pessoa jurídica de direito privado, de legatária ou concessionária de serviço público, continua havendo incidência do imposto após a emissão prévia na posse ou a transferência definitiva da propriedade em seu favor, sendo contribuinte o expropriante. Domicílio tributário é o local onde o contribuinte deve responder por suas obrigações tributárias. Para efeitos da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte ou responsável, pessoa jurídica ou física, inclusive imune e isento, é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição de qualquer outro. Área do imóvel em mais de um município. Para efeitos de domicílio tributário, o imóvel rural que tiver sua área em mais de um município deverá ser enquadrado no município onde se localiza a sede do imóvel ou maior área rural. Endereço para intimação. O contribuinte pode indicar endereço diferente do domicílio tributário somente para fins de intimação ou de qualquer outro ato de comunicação. A área total do imóvel ela é dividida em duas, áreas não tributáveis e áreas tributáveis. As áreas não tributáveis são aquelas de preservação permanente, de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, de interesse ecológico, assim declaradas mediante ato do órgão competente federal ou estadual, cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração, ou alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. Áreas tributáveis são aquelas utilizadas ou não utilizadas pela atividade rural, ou áreas ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial, DITR. A declaração anual do ITR é composta do DIAC, que é o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR, e pela DIAT, que é o Documento de Informação e Apuração do ITR.
O que é DIAC? É o documento de informação e atualização cadastral do ITR, destinado à coleta de informações cadastrais do imóvel rural e de seu titular. O que é DIAT? É o documento de informação e apuração do ITR, destinado à apuração do imposto. Meios de apresentação. No prazo de entrega, a DITR poderá ser apresentada pela internet, mediante utilização do programa de transmissão ReceitaNet, disponível no endereço. Após o prazo final da entrega, a declaração do ITR deve ser apresentada pela internet ou em mídia removível, nas unidades de atendimento da Receita Federal, durante o seu horário de expediente. Multa por atraso. A apresentação espontânea da DITR fora do prazo estabelecido pela Receita Federal será cobrada multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso sobre o imposto devido. Em hipótese nenhuma, o valor da multa por atraso na entrega da DITR poderá ser inferior a R$ 50. Pagamento do imposto. Temos 3 formas de pagamento. Primeira, documento de arrecadação de receitas federais, a DARF, em qualquer agência bancária integrante de rede arrecadadora da Receita Federal. Segundo, título da dívida agrária, que é a TDA, do tipo escritural, correspondente a até 50% do valor devido. E terceira, transferência eletrônica de fundos. Cotas. O imposto a pagar pode ser parcelado em até 4 cotas iguais, mensais e consecutivas. O valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 50. O imposto de valor até R$ 100 deve ser recolhido em cota única. Referências utilizadas no trabalho. Obrigada.